Olá, a paz a todos. Eu sou seu irmão em Cristo e psicólogo Ismael Cândido e você está no canal Casa Edificada. Você que gosta de conteúdo da Palavra de Deus, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e deixe o seu like antecipado, ok? Mais uma vez, eu estarei fazendo uma mensagem, trazendo uma mensagem para você que se encontra no meu livro, Casa Edificada. Você que gostar dessa palavra, dessa mensagem, poderá adquirir o meu livro com essa mensagem completa e mais 15 mensagens. É só você entrar em contato comigo e solicitar o meu livro, ok? Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre os recursos estratégicos que nós precisamos fazer na vida, né, diante dos nossos obstáculos, desafios que temos, ok? Então, diante desses obstáculos, desafios, esses recursos estratégicos, quando bem feitos, né, e calculados, eles dão certo, não é mesmo? Então, algumas vezes nós usamos esse recurso porque estamos com medo, outras vezes são por momentos de lucidez e sabedoria que nós temos. Então, por que e como fazer os recursos estratégicos para ir mais longe no próximo impulso, né? Então, a gente quer ir mais longe no nosso objetivo de vida e por isso a gente precisa às vezes repensar algumas metas. Mas como fazer isso, né? E uma justificativa por que nós devemos fazer, porque toda vez que nós recuamos é sempre para avançar posteriormente em um momento mais oportuno e com mais qualidade. Isso significa que nós devemos nos estruturar melhor para avançarmos com mais maturidade, eficiência frente aos nossos desafios. Dito isso, né, é disso que eu vou tratar nessa mensagem, ok? E eu te convido você a recuar um pouco das suas atitudes no que você está fazendo no momento para você refletir comigo no que você precisa focar para você ter um salto de qualidade na sua vida ou para você ir mais longe, né, no próximo impulso que você tiver. Já de antemão eu digo a você então que você precisa focar na tua percepção, ou melhor, na tua mudança de percepção que você precisa ter diante do teu desafio, diante do teu obstáculo, para você ir mais longe, ok? Muitas vezes nós recuamos para atingirmos objetivos melhores, alvos melhores, podendo ser esses objetivos e alvos comportamentos, atitude, quando queremos que esses comportamentos e atitudes mude em nós ou de alguém para nós. Então, é interessante, irmãos e amigos, que na maioria das vezes nós percebemos que se nós não mudar a nossa percepção frente ao desafio e aos obstáculos, nós também não conseguiremos mudar esses pensamentos, comportamentos e atitudes que queremos que mude em nós ou de alguém para nós. Não é mesmo? Então a pergunta seria: como que está a tua ou a minha, a nossa percepção frente ao nosso desafio? Ela já está adaptada à situação? Ela é uma percepção abrangente quanto ao desafio? Ela é uma percepção positiva? Ou ela é uma percepção simplificada e ainda limitada conforme o que você acredita das suas capacidades de você vencer o desafio? Para nós transpormos o desafio com qualidade, então, nós precisamos condicionar a nossa percepção à realidade do nosso desafio. Presta bem atenção nessa frase que eu vou repetir, ela é muito importante. Para nós transpormos o desafio com qualidade, então, nós precisamos condicionar a nossa percepção à realidade do nosso desafio. Muitas vezes, nós fazemos isso analisando, reconsiderando os nossos comportamentos e atitudes baseados no equilíbrio das forças. E quais são essas forças? Baseado no equilíbrio entre pensamento e emoção, entre a razão e o sentimento. Porque às vezes os nossos pensamentos eles nos traem, não é mesmo? Nossos pensamentos podem estar distorcidos da realidade frente a esses desafios, frente à situação, né? Pode ser catastrófico, por exemplo, ou às vezes as nossas emoções que nos traem, né?
Às vezes nós enfrentamos desafio em momentos que o nosso humor está mal. E às vezes ele está mal por um outro motivo, e não necessariamente pelo desafio que nós estamos enfrentando. Não é mesmo? Ou às vezes o nosso humor negativo frente ao desafio vem de um preconceito infantilizado de coisas, né, que nós ressachamos desde a nossa infância, que nós não aceitamos, porque os nossos pais criaram certas crenças em nós, diziam que tinha que ser assim, ou que tinha que ser dessa outra forma, né? Ou porque aconteceu algo conosco na época, né, em outro tempo, né, e nos vemos incapacitados de enfrentar aquela situação, aquele desafio. E por aí vai. E por último, nós precisamos então entender o momento certo de transpormos o obstáculo, o desafio, o momento certo de avançarmos e o momento certo de recuarmos na nossa caminhada. E para clarificar isso, eu trarei a seguir alguns relatos da história do rei Davi, para que você possa usar como estratégia para a sua vida. Olha aí, que legal. Davi, ele foi um rei que Deus escolheu para o seu povo, porque Deus confiava que Davi faria as suas escolhas certas na sua maioria. O rei Davi, ele era muito bom tanto em atacar como recuar. Mas aqui eu quero analisar apenas os recursos estratégicos que Davi tomou na sua vida em particular. E esses recursos, então, eles contribuíram para o sucesso dele num todo, principalmente no seu reinado, né? A palavra recuo aqui, nós poderíamos colocar como hesitação também, né? Que hesitações que foram bem-vindas para a vida de Davi, que abençoaram a sua vida em meio aos seus problemas. O primeiro recuo do rei Davi, que eu quero analisar, está na passagem em que ele enfrenta o gigante Golias no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. Ainda Davi não era rei. Davi, então, rejeita uma armadura que não lhe cabia. Quem conhece a história sabe disso. Vejam que a atitude de Davi continuava nesse sentido, de enfrentar o gigante, inclinada em vencer aquele desafio. Mas o seu comportamento, então, foi o de retroceder, foi o de recuar frente aos meios que não lhe eram familiares. Então, ele tinha que condicionar então, a percepção dele à realidade daquele desafio, né? E aqueles meios não eram familiares para Davi, aquela armadura real, né? Então, a gente sabe, né, que o rei Saul ofereceu a sua armadura para Davi enfrentar o gigante Golias, né? A sua armadura provavelmente era desconfortável e desproporcional, né? O que a Bíblia fala, né? A Davi e trabalhar então com aquela armadura, aquela ferramenta militar sem treino, para Davi não era uma opção. Ainda que tivesse todos os soldados do rei avaliando como boa aquela opção, Davi tem uma outra percepção frente à situação. Uma percepção sem preconceito à sua imagem, que era a imagem de pastor de ovelha, sem resistência ou crenças enviesadas, que pudesse atrapalhar o agir de Deus naquele momento. Então, é por aí que a gente deve entender as coisas. Uma percepção humilde que cola os nossos comportamentos, a nossa identidade verdadeira, seja ela qual for, é essa percepção que nós devemos ter diante dos nossos desafios, né? Não uma percepção descolada à nossa verdadeira identidade. A segunda vez que o rei Davi, ele então recua a um desafio, está no livro de 1 Samuel, capítulo 25 e versículo 37. Que foi diante da recusa de Nabal em acolher as suas tropas, né? As tropas do rei Davi que o seguiam. Davi, ele tenta matar Nabal e a sua família por essa ofensa. Mas Abigail, esposa de Nabal, então ela vai